fechar os seus olhos e pedir o Espírito Santo no início dessa pregação, para que o Senhor possa conduzir cada palavra, que o Senhor possa guardar em nossos corações e desde já o Espírito Santo possa vir transformar os nossos corações. Nesse domingo em que somos convidados a caminhar com o Senhor pelo deserto, nesse domingo em que o Espírito leva o Senhor no deserto, esse Espírito Santo possa vir habitar em nossos corações, esse Espírito Santo possa vir transformar e modificar para que possamos viver uma santa e abençoada quaresma. Que hoje possa ser o início de um novo tempo, o início de uma nova história, o início de um novo momento que o Senhor tem reservado para nós. Caríssimos irmãos, gostaria de começar a homilia com um trecho retirado do Salmo Responsorial. Esse salmo em que ouvimos hoje, ouvimos também na quarta-feira de cinzas e vamos voltar a ouvir na sexta-feira santa. O salmo vai dizer: eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado estará sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Com essas palavras do Salmo Responsorial, tão bem cantado, nós percebemos a mudança de clima, a mudança de atmosfera que o tempo quaresmal nos sugestiona. Nós somos convidados a vivenciar a Jesus que vai ao deserto. Podemos perceber que desde o início do ano litúrgico, aonde começamos com o advento, até a quarta-feira de cinzas, nós vivenciamos algo que podemos chamar dos mistérios gozosos do cristianismo. Uma vez que nós fomos convidados a aguardar o nascimento de Jesus, que nós fomos convidados a celebrar o seu nascimento, nós fomos convidados a experimentar a sua epifania, nós fomos convidados a comemorar o seu batismo, nós fomos impelidos pela palavra a escutar o seu batismo, fomos convidados a perceber o início do seu ministério público, fomos intimados a ouvir as suas primeiras palavras, fomos convidados a perceber a escolha dos 12, nós fomos, ao longo desse tempo, percebendo os primeiros milagres de Jesus. Então, a esse período, nós podemos chamar dos mistérios gozosos do cristianismo. Mas, a partir daquilo que nós celebramos na quarta-feira de cinzas, aonde o sacerdote ou o diácono impôs as cinzas sobre as nossas cabeças e disse: convertei-vos e credes no Evangelho, existe uma mudança de atmosfera, existe uma mudança de clima, existe uma mudança de espiritualidade que nós somos convidados a experimentar nesse tempo quaresmal. A alegria dá lugar àquilo que nós chamamos de mistérios dolorosos. Hoje percebemos que Jesus é impelido pelo Espírito Santo ao deserto. O início do Evangelho, no seu primeiro versículo, vai dizer a seguinte frase: o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui precisamos dizer algo básico e às vezes é necessário nós relembrarmos. Satanás existe. Hoje existe uma discrepância muito grande na sociedade e é engraçado porque com o aumento das religiões satânicas, com o aumento do ocultismo, com o aumento de todas essas religiões que pregam a vida segundo Satanás, cada vez mais no meio cristão, cada vez mais no meio intelectual, a figura de Satanás é vista como alguém que não existe. E aqui nós precisamos relembrar algo básico, mas muito necessário. Satanás existe. O Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E é interessante que o episódio das tentações é o primeiro ato de um drama que anuncia um ato
duro e cruento. Esse drama que nós começamos a experimentar com o início da quarta-feira de cinzas e vai ter fim na sua sexta-feira santa, com a crucificação de Cristo, nós percebemos que, de fato, nós precisamos experimentar cada momento. Hoje, no final das tentações, nós ouvimos o relato retirado do evangelista de São Mateus. Então, São Mateus vai finalizar o evangelho dizendo a seguinte frase: Satanás apartou-se dele. Mas existe o mesmo trecho retirado do evangelho de São Lucas que vai complementar da seguinte maneira: Satanás apartou-se dele, mas até a outra ocasião. Com efeito, nós percebemos que mais tarde, diferente do que nós ouvimos hoje, Jesus, que foi levado para o alto do pináculo do templo, não é mais levado para o templo, mas ele é levado para o alto da cruz. E naquele momento, Satanás aparece novamente e vai dizer a Jesus: se és filho de Deus, desce da cruz. E mais uma vez, o Senhor é vitorioso nessa tentação. Estamos em uma hora muito, muito significativa da vida de Jesus. E nessa liturgia, neste domingo, nós somos encaminhados para uma meditação sobre o pecado. Porque se nós não entendermos a consequência do pecado, se nós não entendermos que Satanás de fato existe, nós não somos capazes de compreender tudo aquilo que o Evangelho quer nos ensinar. Porque se nós não entendermos que a dor, a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo, tudo isto é uma resposta de Deus para o pecado realizado pelo homem, nós não conseguimos compreender nada. É necessário hoje nós entendermos que o sim do segundo Adão, nosso Senhor Jesus Cristo, deu lugar ao não dado por total liberdade ao primeiro Adão, a Deus. Se nós não conseguimos compreender que é por meio do pecado, é por meio daquilo que Satanás propõe da nossa vida, que nós somos afastados daquilo que Deus sonhou, nós não vamos conseguir compreender nada disso. E hoje, a Quaresma é um tempo propício para isso, para nós entendermos que a graça de Deus sobrepõe os nossos pecados. A partir do momento que eu tomo para com Deus e sou levado ao deserto por meio do Espírito Santo, é nesse local que eu sou capaz de vencer as tentações, assim como Cristo. Nas 3 leituras de hoje que nós ouvimos, estão desenhadas toda a história da salvação. A primeira leitura, a segunda leitura e o Evangelho, nós vamos perceber que existe a criação, existe o pecado e existe a redenção. Em todas as 3 leituras, nós vamos perceber os mesmos personagens, que são Deus, o homem e Satanás. A primeira leitura do Evangelho a primeira leitura e o Evangelho, elas correspondem a um paralelismo perfeito. Ou seja, na primeira leitura nós ouvimos que existe um jardim ameno, fresco, viçoso, na qual tudo fala de felicidade e prazer. No Evangelho existe um deserto sem água, sem comida, um cenário selvagem e alucinante. Na primeira leitura, o homem, Adão, é tentado em sua liberdade e se levanta e diz não a Deus, dando ouvido ao diabo. No Evangelho, o outro homem, Jesus Cristo, é tentado, mas resiste a Satanás e diz sim a Deus. Na segunda leitura, meus irmãos, nós encontramos uma síntese desses 2 eventos. Os 2 eventos que é a criação e as tentações de Cristo. São Paulo vai nos dizer da seguinte forma: pois se a falta de um só causou a morte de todos os outros, com muito mais razão o dom de Deus e benefício da graça obtida por um homem, Jesus Cristo, foram concedidos copiosamente a todos. E ainda assim, como pela desobediência de um só homem foram constituídos pecadores, assim pela obediência de um só se tornarão juntos. Notemos que o pecado de Adão não afetou só a ele, mas a todos os homens. Igualmente, a obediência de Cristo abraça
a todos em sua graça. Hoje nós encontramos dois polos em que somos convidados a tomar parte. Precisamos decidir se vamos escolher o lado de Adão ou o lado de Cristo. Deus, quando criou a humanidade, deu a ela algo chamado livre-arbítrio. E a nós cabe a escolher a melhor parte, se é experimentar o jardim do Éden ou experimentar aquilo que nós somos chamados a vivenciar como filhos de Deus. O pecado acontece no jardim de delícias, nas euforias do prazer, mas no logo faz sentir a dor do espinho. A segunda, a salvação, se realiza no deserto, isto é, na fadiga e no sofrimento, mas faz introduzir no jardim da alegria, onde os anjos vêm servir o vencedor. Queridos irmãos e irmãs, para experimentarmos a graça de vencer ao demônio, de vencer as tentações, de vencer esse período pelo qual nós somos convidados a alargar os nossos corações, se faz necessário a experiência de duas virtudes. A primeira dela, a humildade. A segunda, a fé. É nessas duas virtudes que nós precisamos nos apoiar. É nessas virtudes, juntamente com a espiritualidade da Quaresma, pelo qual nós somos convidados a experimentar o jejum, a esmola e a oração, nós precisamos nos apoiar nas virtudes da humildade e da fé. Por quê? A virtude da humildade é aquela que nos vai nos mostrar que sem Deus nós não somos capazes de vencer o demônio. E ao mesmo tempo, a virtude da fé é a que nos faz acreditar que nós podemos vencer as tentações e ao diabo que se coloca na nossa frente. O período quaresmal é um tempo em que somos convidados a abandonarmos os vícios e lutar contra as nossas fraquezas, certamente. Mas é um período que nós somos chamados a alargar os nossos corações e conhecer a Deus e amá-lo. Existem dois passos no momento da nossa conversão. A partir do momento em que nós conhecemos a Deus, experimentamos seu amor, a partir do momento que eu compreendo que Deus é a maior riqueza que eu posso ter na minha vida, a primeira reação desse conhecimento é se mostrar contrário aos pecados e aos vícios que se encontram na minha vida. Esse é o primeiro passo. O segundo passo que nós precisamos alcançar e nós somos convidados a vivenciar é o de conhecer e amar mais a Deus. Entenda, nós lutamos contra o pecado, nós precisamos conhecer quem de fato é Deus e nós só seremos capazes de experimentar a vitória com Satanás mediante a graça de experimentar o Espírito Santo. A graça de Deus é que vem em nosso auxílio, a graça de Deus é que nos faz sermos vencedores. Existe um documento que eu amo de paixão, que é um documento da Conferência de Puebla, do terceiro encontro do CELAM, o Conselho Episcopal Latino-Americano, que nos mostra dois movimentos bastante interessantes, movimentos que acontecem na liturgia, mas acontecem também do nosso relacionamento para com Deus. E o primeiro movimento é o movimento de descida, onde o Pai, por Cristo, no Espírito Santo, santifica a igreja e ela santifica o mundo. Ou seja, Deus se inclina e derrama sobre nós as bênçãos necessárias para conhecermos a Ele. De fato, Deus, ao longo da sua história, ao longo da história da humanidade, sempre se inclinou e quis formar ao homem como amigo, não mais como servo. Deus se inclina e quer habitar em nós. Deus quer enviar o seu Espírito Santo para que possamos ter um relacionamento para com Ele. Mas nessa quaresma em particular, eu te convido a você a experimentar esse segundo movimento, que é um movimento onde nós respondemos a Deus. O documento vai dizer no seu número 917 que o mundo e a igreja, por sua vez, por Cristo, no Espírito Santo, dão glória ao Pai.
Existe um movimento de descida, mas existe também um movimento de subida que nós respondemos a Deus mediante a conhecermos a Ele. Meu irmão, minha irmã, às vezes nós nos assustamos quando falamos de deserto, mas é necessário compreendermos que sim, o Senhor foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás, mas por Ele, no Espírito Santo, Ele é capaz de vencer. O deserto é o local onde nós encontramos as nossas misérias, as nossas fraquezas e as nossas limitações, mas o deserto também é o local que nós encontramos a Deus. E somos capazes de experimentar a sua graça que nos faz vencer aquilo que para nós é impossível. A Páscoa é o momento maior da liturgia pelo qual nós celebramos, mas é necessário passarmos pela Quaresma para vivenciarmos uma boa Páscoa. É necessário olhar para nós mesmos, entrarmos no deserto com Cristo, olhar para Ele e dizer: Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, eu sou capaz de mudar a minha vida, porque eu entendo que em Ti há esperança, em Ti existe a vitória, em Ti existe um bem maior, que é vivenciar a Tua graça. Deus se inclina e quer formar por nós uma amizade, mas nós precisamos olhar para o céu e sermos capazes de dar glória a Deus. Precisamos vencer os nossos vícios, os nossos pecados, a tudo aquilo que nos afasta de Deus, e por meio do Espírito Santo nós somos capazes, mas por meio desse mesmo Espírito nós precisamos render glória a Deus. Encontrar ao Senhor no deserto e entender que sem Ele nós não somos capazes de vencer. Por isso, ao longo dessa Quaresma, eu te convido a experimentar a graça de ser conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, a ser conduzido pelo deserto por aquele que te trouxe até aqui, por aquele que mudou a sua vida, que mudou a sua história e te faz querer alcançar as águas mais profundas e vivenciar cada vez mais aquilo que você é chamado. Que no dia de hoje o Senhor que se inclina, mas a você que rende glória a Deus, a você que olha para os céus e encontra a oportunidade de glorificar ao Senhor, que hoje possamos alargar os nossos corações, porque Deus é capaz de transformar aquilo que nós chamamos de derrota. Deus é capaz de transformar aquilo que um dia foi a nossa vergonha. Deus é capaz de transformar aquilo que um dia foi humilhação para nós. Deus é capaz de transformar aquilo que eu não fui capaz de realizar. Porque somente nele e por ele e para ele é que eu estou aqui rendendo glória e bendizendo ao nome do Senhor. Que no dia de hoje possamos de fato trazer para a nossa vida aquilo que ouvimos na oração coleta de hoje, que diz: Deus Todo-Poderoso, através dos exercícios anuais do sacramento da Quaresma, concedei-nos progredir no conhecimento do mistério de Cristo e corresponder por uma vida santa. Que o tempo da Quaresma não seja mais um tempo litúrgico que se passa na nossa vida, mas seja um período em que eu consiga transformar a minha vida numa perfeita conversão, num esvaziamento de mim mesmo, para que o Espírito Santo possa modelar em mim aquilo que se faz necessário. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.